Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, estamos aqui em nossas atividades curriculares complementares ao de matemática destinado aos alunos da segunda série. Vamos estudar sistemas lineares, né? 2 aulas envolvendo o sistema linear. Essa aula aqui é uma introdução, onde a gente vai conhecer o que é um sistema linear, como ele é composto, o que é uma solução, como se resolve uma equação, um sistema mais simples, né? Que é o sistema de 2 equações com 2 incógnitas, né? Então a gente vai dar a parte mais básica, né? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho, falar de discussão de sistema, falar de método de Cramer, beleza? Então primeiro, vamos definir o que é um sistema linear. Antes de definir um sistema linear, nós temos que definir o que é uma equação linear, tá? Uma equação linear, ela tem essa estrutura aqui, ó. A, x1, mais B, x2, mais C, x3, e assim vai. Mais um D, xn, igual a um valor E qualquer. Tá? Isso aqui é uma estrutura, né? Esse A, esse B, esse C, esse D, eles são chamados de coeficientes. São números conhecidos, né? Então, A, B, C, D e o E são chamados de coeficientes. São números conhecidos, números constantes. E esse A, o x1, o x2, o x3, até o xn, são as minhas incógnitas. Isso aqui é uma forma geral, né? De você representar uma equação linear. Só bota um exemplo aí de uma equação linear para a gente poder visualizar melhor. Beleza. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 3x mais 4y menos 5z igual a 12. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma equação linear, tá? Quem são os coeficientes? 3, 4, menos 5, né? E 12 são os coeficientes, né? Esse 12 é que é chamado de termo independente, porque ele não aparece como coeficiente de nenhuma letra. E esse x, y e z são as minhas incógnitas, tá? Então isso aí é uma equação linear. Pessoal, o que tem a ver equação linear com sistema linear? O sistema linear nada mais é do que um conjunto, né, formado por equações lineares. Certo? É formado por várias equações lineares. Certo? Então a definição é essa. Então, por exemplo, vou definir através de um exemplo aqui, para ficar melhor de você visualizar. Então tem um exemplo de uma equação linear. Uma equação linear bastante simples, que é aquela que apresenta 2 variáveis e 2 equações. 4x mais 5y igual a 12. X menos 3y igual a 6. Aí é um sistema linear, é um sistema de equações lineares, certo? Você pode ter uma dessa que tem 2 equações com 2 incógnitas, ou você pode ter com mais equações e mais incógnitas. Tá? Por exemplo, x mais 2y mais z igual a 0. Por exemplo, 2x menos y mais 3z igual a 6. Ou x mais 3y menos z igual a 4, por exemplo. Tá? Então você já tem um sistema aqui um pouco maior. Esse sistema é formado aqui por 3 equações e 3 incógnitas. Mais tarde a gente vai falar de classificação de sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado. E a gente tem que ver que a solução da equação, ele tem muito a ver com a quantidade de incógnitas e quantidade de equações. Tá? Para que minha equação tenha solução, essa quantidade tem que bater, né? O número de equações com o número de incógnitas. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Certo, turma? Então, olha só. Então, isso aqui que é um sistema de equação. Antes da gente resolver
e a gente vai resolver nessa aula de hoje as equações mais simples, né? Que é esse tipo de equação aqui, vou mostrar alguns métodos de resolução. A gente tem que saber o que significa resolver um sistema, tá? Isso aqui é muito importante, porque você pode estar estudando qualquer problema em matemática, envolvendo qualquer assunto, e a solução daquele problema, ele pode recair em um sistema. Tá? Você pode estar estudando função, você pode estar estudando progressão, né? Você pode estar estudando geometria, e lá aparece um sistema para resolver. Então é importante que a gente saiba resolver. Mas o que significa a solução de um sistema? Quando eu vou resolver um sistema, o que isso significa? Olha, você sabe lá da equação, que resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita que satisfaz aquela igualdade. Nesse caso aqui, resolver um sistema é encontrar os valores de x, de y, de z, que satisfazem todas as equações do sistema. Tá? Então, isso aqui significa encontrar a solução. Se eu encontrar, por exemplo, um par de x e y, que satisfaz uma equação, mas não satisfaz a outra, ela não pode ser a solução do meu sistema. Tá? Porque quando você coloca as equações dentro de um sistema, elas estão integradas, né? Elas estão relacionadas. Esse x aqui é o mesmo valor desse x aqui, o mesmo valor desse aqui. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um sistema 5x mais y igual a 0, menos x mais y igual a 12. Qual desses dois pares ordenados, né? Esse aqui é um valor de x, esse valor de y, qual deles eu posso dizer que é a solução do meu sistema? Vamos lá, vamos testar. Eu vou fazer o seguinte, ó, então vou testar primeiro o par ordenado 3 e menos 15. Vou substituir o x por 3 e o y por menos 15. Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3 mais o menos 15 igual a 0. Beleza? Olha, então vai ficar 5 vezes 3 dá 15. 15 mais com menos dá menos 15 igual a 0. Ó, perceba que ao substituir esse par nessa equação de cima, você tem uma sentença verdadeira. Eu tenho que testar na outra, tá? Deu certo na primeira, eu tenho que ver se dá certo na segunda. Vamos substituir agora aquele par nessa equação aqui. Então nós temos menos o x, que é 3, mais o menos 15, igual a 12. Ó, nós temos menos 3, menos 15, igual a 12. Pessoal, isso aqui é verdade? Menos 3 menos 15 é igual a 12? Não, menos 3 menos 15 é menos 18. Então isso aqui não satisfaz essa desigualdade. Então quer dizer que esse par, ele não pode ser solução desse sistema. Esse aqui não pode. Entenderam? Que embora tenha dado certo na equação de cima, mas não deu certo na equação de baixo. Bom, então vamos testar agora esse par. Meu par agora é menos 2 e 10. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o menos 2 e 10, tanto na equação de cima como a de baixo. Então nós vamos ter 5 vezes menos 2, mais 10, igual a 0. Olha, nós temos menos 10, mais 10, igual a 0. Isso aqui é uma verdade. Beleza, deu certo. Mas nós já vimos que isso não significa que esse par seja a solução do meu sistema. Vou testar na outra. Na outra nós temos menos o menos 2, mais o y, que é 10, igual a 12. Olha, nós temos menos com menos dá mais, 2 mais 10 igual a 12. Olha, isso aqui é verdade. Então perceba que esse par deu certo para as duas equações. Então é esse par aqui, ó, que é a solução do meu sistema, porque ele tem que satisfazer as duas equações. Beleza? Isso que é solucionar. Quando você vai solucionar um sistema, seja com duas equações, com 3, com 4, você vai encontrar os valores das variáveis que satisfazem
todas as equações do sistema. Perfeito? Turma, para finalizar essa parte teórica, depois de fazer algumas questões, vamos resolver um sistema. Existem vários métodos de resolução de sistema. Tá? Vamos ver aqui um método para a gente analisar. O mais utilizado é o método da substituição. Tá? Solução, como é que eu resolvo? Depois a gente vai ver o método de Cramer, mas isso é só no próximo vídeo. Então, como é que eu posso resolver esse sistema aqui? Assim, x mais 2y igual a 5, 2x menos 3y igual a menos 4. Ora, pelo método da substituição, você escolhe uma equação, chamar aqui de equação 1, e isola uma letra. Então, eu vou pegar a equação 1, que é x mais 2y igual a 5, e vou isolar o x, deixar o x só. Então, você vai ter x igual a 5 menos 2y. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse valor na outra equação. Minha outra equação é 2x menos 3y igual a menos 4. Ora, vamos substituir o x por 5 menos 2y. Então, vai ficar 2, que multiplica 5 menos 2y, menos 3y, igual a menos 4. Certo? Multiplicando aqui, ó, aplicando a distributiva, nós vamos ter 10 menos 4y menos 3y igual a menos 4. Mudando 10 para lá, nós vamos ter menos 4y menos 3y igual a menos 4 menos 10. Menos 7y igual a menos 14. Nós sabemos que menos com menos dá mais. Quando você divide 14 por 7, você encontra y igual a 2. Para encontrar o valor de x, você retoma aqui a primeira que você pegou. Substitui o y por 2. Aí você vai ter x igual a 5 menos 2 vezes 2. Ou seja, você vai encontrar 2 vezes 2, 4, 5 menos 4 dá 1. Então, a solução é o par ordenado 1 e 2. Beleza? Esse é um método, existem outros métodos, inclusive o método de Cramer que a gente vai ver. Tá? Vamos responder agora algumas questões envolvendo sistema linear. Então, pessoal, vamos responder algumas questões, né? Olha, esse mesmo sistema que eu resolvi há pouco, nós vamos resolver por um outro método, que é o método da adição. O método da adição consiste em você fazer a soma das equações. Só que nesse caso é necessário que uma equação, uma letra dessa aqui dê zero. Então, nesse caso aqui, se eu quiser cancelar o x, como aqui tem 2x, aqui tem que aparecer menos 2x. Então, vou multiplicar essa equação aqui por menos 2. Ó. Quando eu faço isso, meu sistema fica assim. Menos 2x menos 4y igual a menos 10. Embaixo, não mexi, continua 2x menos 3y igual a menos 4. Certo? Agora eu vou fazer uma operação entre eles. Ó. Menos 2x mais 2x dá 0. Menos 4y menos 3y dá menos 7y. Igual a menos 14. Né? Nós já sabemos que menos com menos vai dar mais. E que 14 dividido por 7 dá 2. Ó. O y é igual a 2. Ó. Certo? Então, rapidinho eu encontrei o 2. Substituindo em uma das equações aqui, ó, você vai ter x mais 2 vezes 2, que é o valor de y, igual a 5, né? Então, x vai ser igual a 5 menos 4. X igual a 1. Que é a resposta do nosso exercício, né? Letra B de bola, ok? Respondemos o mesmo sistema de dois métodos. Olha, ali você tem uma equação matricial. Resolva a equação matricial. Essa matriz, nós já estudamos aqui multiplicação de matriz, né?
E a gente vai ver para resolver essa equação matricial, vou precisar de um sistema, né? Então lembra como é que a gente faz multiplicação de matriz? Que é multiplicando linha por coluna. Então você vai ter aqui, ó, 2 vezes x dá 2x. 1 vezes y dá y. Agora é a vez dessa outra linha, ó. 1 vezes x dá x. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Isso aqui vai ser igual a 9 menos 13. Equação de matrizes. Nós temos aqui uma igualdade, né? Para que essa igualdade seja verdadeira, os elementos de mesma posição devem ser iguais. Então nós temos que 2x mais y é igual a 9 e que x menos 3y é igual a menos 13. Certo? Vou aplicar o mesmo método, pessoal. Olha, se aqui é 2x, eu tenho duas opções. Ou multiplico essa equação por menos 2, para que apareça menos 2x, eu cancelo o x. Ou multiplico essa aqui por 3, para mais 3y cancelar com menos 3y. Tanto faz. Eu vou multiplicar essa aqui por de baixo por menos 2. Né? Aí teremos o quê? Trazendo para cá, teremos 2x mais y igual a 9. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 com menos 3y dá mais 6y. Menos 3 por menos 2 dá 26. Certo? Aí eu posso passar a barra aqui, ó. 2x menos 2x cancela. Y mais 6y dá 7y. 9 mais 26 dá 35. Y vai ser igual a 35 dividido por 7. Y igual a 5. Certo? E aí, turma, para encontrar o valor de x, você substitui em uma das equações o y, né? Nós vamos ter aqui, ó, 2x mais 5 igual a 9. 2x vai ser igual. Esse 5 passa negativo, subtrai com 9, que dá 4. Né? E o 4 dividido por 2 dá 2. Ó. X igual a 2. Então, resolvi a equação matricial através do sistema de equações. Beleza? Resposta correta, letra D. Então, para finalizar, um probleminha bastante clássico de sistema. Em um sítio existem cavalos e galinhas, fazendo um total de 60 cabeças e 180 pés. Quantos são os animais de 2 patas e quantos são os de 4 patas? Pessoal, eu chamei a quantidade de galinhas de G, a quantidade de cavalos de C. Né? Ora, então o que acontece? São 60 cabeças, e considerando, né, que uma galinha tem uma cabeça e um cavalo também. Então quer dizer que o C, a quantidade de galinhas, mais a quantidade de coelhos, ou, desculpa, de cavalos, é igual a 60. Número de animais. Número de animais. Agora, outra situação é a quantidade de pés. Olha, são 180 pés. Acontece que as galinhas têm 2 e os cavalos têm 4. Então, para eu saber a quantidade de pés de galinha, eu tenho que pegar a quantidade de galinhas e multiplicar por 2. Assim como, para saber a quantidade de pés de cavalo, eu tenho que pegar a quantidade de cavalos e multiplicar por 4. Então, 2 vezes G mais 4 vezes C é igual ao total de pés, que é 180. Então, formei aqui um sistema. Um levando em consideração o número de animais, ou o número de cabeças, e outra em relação à quantidade de pés. Tá? Basta a gente resolver. Eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 2. Vou fazer pela adição, né? Então, você vai ter G multiplicado por menos 2 dá menos 2G, menos 2C, igual a menos 120. É isso? Embaixo, como eu não mexi, eu vou só baixar. 2G mais 4C igual a 180.
Bom, vamos agora passar uma barra aqui. Cortar. Menos 2C mais 4C dá 2C. Menos 120 com 180 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Ora, pessoal, então são 30 cavalos e 30 galinhas. Por quê? Porque a soma dos dois dá 60. Tá? Então a nossa resposta correta é a letra B de bola. Beleza, galera? Até a próxima.